Olá, sou Silvana, professora de matemática, e estou trazendo uma questão sobre PA. No caso, diz o seguinte: resolva a equação 2 mais 5 mais 8 mais x igual a 77, sabendo que os termos do primeiro membro estão em PA. Assim, se formos reparar, temos uma equação, mas essa equação não é uma equação qualquer, é uma soma de termos de PA, onde o nosso primeiro termo é 2, o nosso último termo é x, a soma dos termos é 77 e nossa razão ela é determinada por um termo menos o seu antecessor. Então, por exemplo, 5 menos 2 é 3. Aqui diz que é uma PA, então eu não preciso me certificar disso, porque eu sei que se eu pegar 8 menos o 5, também vou obter o 3. Mas se não dissesse, primeiramente eu teria que testar para ver se de fato seria uma PA. Mas nesse caso já é uma PA. Então, a nossa razão são 3 unidades. Como isso é uma soma, automaticamente vou ter que pensar em soma de termos de uma PA, que a soma dos termos de uma PA é determinado pela fórmula, a soma dos n termos da minha PA vai ser o primeiro termo mais o último termo vezes o número de termos divididos por 2. Se eu for substituir o que eu tenho, eu sei que o meu primeiro termo é 2, o meu último termo é x, o número de termos a gente não sabe quanto é, tudo isso dividido por 2 é a soma dos termos. Tanto faz se eu botar o SN aqui ou aqui atrás. Por uma questão de conveniência, eu vou pôr aqui atrás, SN. Só que agora a gente vai se deparar com um detalhe. A gente tem N e tem X. Se eu quiser, ainda posso dar mais uma melhorada aqui, que é substituindo o SN pelo 77. Mas antes disso, eu vou fazer uma coisa. Eu vou descobrir quem é o meu último termo, usando a fórmula do termo geral de uma PA. Como eu faço isso? Meu último termo é o x. Então, eu posso dizer que o último termo, que é o AN, é x, que é igual ao A1, que é 2, mais n menos 1, que eu não sei quantos termos são, vezes a minha razão, que é 3. Assim, eu posso melhorar essa minha expressão fazendo com que x seja 2 mais, fazendo uma distributiva do 3, eu terei 3n's menos 3. Ou seja, o x vai ser, olha só, eu vou pôr o 3n's na frente, porque ele é positivo, porque eu tô vendo que aqui o menos 3 mais o 2 vai me dar menos 1. Assim, eu já sei que o valor do x é 3n's menos 1. Melhorando, então, aqui na minha soma, eu vou ter o 2 mais o x, que é 3n's menos 1, vezes o n, é igual à soma dos termos, que é 77, e essa parte aqui é toda dividido por 2. Perfeito. Agora, eu posso fazer uma coisa, uma multiplicação em cruz, porque aqui é como se fosse 1, né? Não tem nada, não é que não tem nada, tem o denominador valendo 1. Assim, multiplicando em cruz, vamos ter o seguinte, que melhorando aqui dentro, eu vou ter 3n's mais 1 vezes o n é igual a 77 vezes 2.
Ainda melhorando mais um pouco, fazendo a distributiva desse n para o meu 3n's e para o 1, eu vou ter 3n's ao quadrado mais n é igual a 77 vezes 2, 154. Eu já consigo observar que eu tenho aqui uma equação de segundo grau. E esta equação, ela pode ser melhorada fazendo o seguinte: 3n's ao quadrado mais n, passando 154 para cá, negativo, tornando a minha equação igual a zero. Tem uma equação completa do segundo grau e a gente pode resolvê-la pela fórmula de Bhaskara, que será o seguinte: a fórmula de Bhaskara é dada por x é igual a menos b, mais ou menos a raiz do delta, sobre 2a. Mas, para essa minha expressão aqui, eu posso tirar o valor de a como sendo o 3, o b como sendo 1 e o c como sendo menos 154. Resolvendo a equação, vamos ter, vou começar resolvendo o delta. Por quê? Para fazer esta parte, eu preciso do meu delta, que é o discriminante, apelidado de delta, né? Então, vai ser o b ao quadrado, 1 ao quadrado, menos o 4 vezes o a, vezes o c. Teremos que o delta será 1 ao quadrado, é o próprio, é 1. Menos com menos vai me dar mais. E vamos ter o produto de 12, porque 4 vezes 3 é 12, 12 vezes os 154. Isso vai me dar 1848. Assim, o delta será 1849, porque a esse valor eu adiciono essa uma unidade. Pronto, temos o delta. Então, vamos descobrir quem é o valor do nosso x. A fórmula é utilizada com x, mas a gente pode adaptar para a variável que a gente precisar. No nosso caso, a variável é n. Então, eu vou ter que n é igual a menos o b. Então, menos 1, mais ou menos a raiz quadrada de 1849, dividido por 2 vezes o a. No nosso caso, o a vale 3. Assim, o n será menos 1, mais ou menos a raiz de 1849 é 43. E ela será dividida por 6. Eu tenho duas respostas quando eu estou resolvendo a fórmula de Bhaskara. Ou seja, o meu n, ele pode ser o meu n1, porque são duas raízes que eu vou ter. A primeira é n1, que vai ser o menos 1 mais o 43 divididos por 6, que será 42 divididos por 6, que dará 7. Agora, eu tenho uma segunda raiz, que vai ser o meu n2, que seria menos 1 menos 43 divididos por 6, que daria menos 44 por 6. Eu não vou nem continuar a fazer a minha raiz, o resultado dessa raiz, porque como eu tenho uma PA, e essa PA é formada por termos única e exclusivamente positivos, eu não vou utilizar a raiz negativa. Se me desse a possibilidade de usar a negativa, sem problemas, seguiria resolvendo, mas eu não vou nem fazer a divisão porque não tem a necessidade. Achamos o n que vale 7. Se n é 7, eu vou voltar para a parte onde tínhamos o valor do x. O x será
3 vezes 7 menos 1. Assim, o x é igual a 3 vezes 7, 21, menos 1, o x valerá 20. Pedia para resolver a equação. Toda vez que me fala resolva a equação, é determinar o valor da variável. Como a nossa variável era o x, descobrimos o valor do x, que vale 20. Espero que você tenha entendido e gostado. Se gostou, curte e compartilha. Muito obrigada e até a próxima!